Boa noite, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Karina Barbosa, especialista em segurança dos alimentos, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre segurança dos alimentos na confeitaria. Então, eu estou aqui para. O meu convidado de hoje é o Jefferson Diego, né? Nós estamos aí numa maratona de lives, pode-se dizer assim, onde a primeira live foi com a Cris Santos, falando sobre o papel, né, e como um consultor de alimentos ele pode iniciar nessa área. A segunda live foi com a Débora Rocha, que foi falando sobre o que um consultor de alimentos precisa conhecer sobre controle integrado de pragas para que ele possa contratar uma empresa e trabalhar dentro dos conceitos do controle integrado de pragas, tendo sucesso, né, nesses conceitos. E hoje nós vamos estar com o Jefferson Diego, da empresa Doce Império, que vai falar para a gente como a segurança dos alimentos é o diferencial da empresa dele, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é simplesmente rotular alimento, ter tudo com data de validade e manter tudo limpo, mas a segurança de alimentos vai muito além disso, né? E é esse o objetivo da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo de hoje. Eu vou aguardar meu amigo entrar aqui para que ele venha se apresentar. Eu conheço o Jefferson há mais de 7 anos, né? Uma pessoa muito querida, eu acompanho a Doce Império desde o início dela, né? Dei algumas ajudas, dei alguns pitacos e é muito legal ver o quanto eles cresceram, ver o quanto eles estão evoluindo e acompanhar esse passo a passo deles, ver a preocupação deles com a segurança dos alimentos, ver a preocupação deles com a saúde das pessoas, é fantástico, é fenomenal ver o quanto eles têm essa preocupação e o quanto eles têm ganho mercado com isso. Né? Então, esse é o grande objetivo dessa conversa de hoje, mostrar o quanto a confeitaria pode ter esse diferencial e pode fazer bem e pode fazer mal para a saúde das pessoas no aspecto da segurança dos alimentos. Eu vou convidar o meu amigo aqui para fazer parte aqui junto com a gente. Vamos ver se deu certo. Estamos aguardando aqui. Vocês estão ouvindo bem? O som tá legal, a imagem tá legal. Enquanto vocês vão dando feedback aí para nós. Olá, senhor Jefferson. Boa noite, tudo bem? Tudo. O áudio tá Seja bom? bem-vindo. Tá ótimo. Ótimo. Seja bem-vindo à nossa maratona de lives. Já falei aqui, falei não, né? Contei um pouquinho que eu já te conheço há bastante tempo, né? Que a gente se conhece aí, acho que um pouco mais de 7 anos, né? Nossa Isso. história começa quando a minha história começa na Bimbo, né? E aí eu queria que você se apresentasse e contasse aí um pouquinho da sua trajetória com a Doce Império, como tudo isso começou e qual é o diferencial de vocês aí com essa preocupação que vocês têm com o consumidor, que eu acompanho de perto, mas aí eu vou deixar você falar aí, porque você é a pessoa mais indicada para contar a sua história. Certo. Meu nome é Jefferson, né? Jefferson Diego. Eu trabalho com confeitaria há pouco mais de 5 anos. Tenho uma formação em contabilidade. Também tenho uma formação que estou fazendo de cake design, né? Me especializando nesse ramo de bolos artísticos, e etc. E eu, junto com a minha mãe, né, começamos esse negócio. A Karina citou aí, faz pouco mais de 5 anos que a gente começou. E desculpa que eu travo aqui. Não, a gente está te ouvindo bem, pode continuar. Certo. E aí, como é que a gente começou, né? A gente começou na confeitaria por acaso. Eu trabalho ainda numa empresa multinacional. Fora a confeitaria, eu também trabalho regularmente. E aí surgiu a necessidade de um bolo para um kit festa, aquelas comemorações que a gente tem A gente de esqueceu aniversário do de aniversário de um amigo, né? amigo em comum, isso. E aí surgiu aquela necessidade
e não tinha quem pudesse nos atender, o nosso atual fornecedor, né? Tinha tido algumas situações e não estava mais atendendo. Eu tentei algumas outras possibilidades, mas aí no fim eu falei com a minha mãe, liguei para ela, disse: a senhora consegue? Aí a gente jogou esse desafio para ela, né, de fazer o bolo e deu tudo certo e hoje é esse sucesso que a gente está vivendo, graças a Deus. Pois é. É, e aí nessa trajetória, né, a gente começou fazendo inicialmente para esses amigos do trabalho, que temos vários por aqui hoje, que eu estou vendo aqui na live, Tem e bastante. foi crescendo a demanda, a gente foi entrando por outros caminhos também. A gente foi para iniciou em feira, né? Feira do Bom Jesus, quem é aqui de Recife conhece bem. E na sequência, agora mais recente, né? Nós iniciamos também no iFood, que é uma plataforma nacional que a maioria de nós, né, conhece. Então, dentro dessa trajetória que a gente trilhou, nós iniciamos também a produção de alguns alimentos que são para um público específico, focando não só na questão do público tradicional, né, que todo mundo posso comer chocolate, posso comer lactose. E aí, voltado para esse público, nós desenvolvemos também produtos zero lactose, produtos para quem é intolerante ao ovo, ao leite e etc. Para entrar nesse nicho, que é bem complexo, a gente teve que fazer várias adequações. Hoje, os utensílios da gente, eles são separados, né? A gente tem uma parte já organizada para separar esses utensílios normal, do uso normal, porque hoje eu trabalho em casa junto com a minha mãe e aí a gente precisa separar tudo para não ter aquela confusão que a gente sabe que pode ocorrer quando a pessoa é pequeno e faz tudo em casa e tal. Então, hoje você consegue separar a casa do Jefferson da Doce Império, mesmo vocês sendo uma empresa que funciona dentro de casa. Então, Isso mesmo. vocês conseguem delimitar. Isso é muito legal de você falar, porque às vezes o que eu vejo nos pequenos empreendedores é essa dificuldade, né? Inclusive, eu já postei sobre isso até aqui no Instagram, que as pessoas precisam ter muito claro o que é a empresa e o que é o que é a casa. Então, hoje você consegue delimitar a Doce Império e a casa da Dona Miriam e do Jefferson. Hoje vocês têm essa separação. Isso, hoje a gente tem essa separação. Já entrando mais nessa questão dos produtos para um público específico, que, como eu citei, é necessário uma higiene e uma separação ainda maior desses utensílios para que não tenha uma contaminação, né? E venha, quem sabe, quem sofre dessas questões de ter alergia ou é intolerante e etc., sabe como é difícil a gente achar atualmente um Sete por fornecedor que cento, trabalhe sete com por isso. cento da população brasileira hoje é alérgica. Isso. E aí, atendendo a esse público, né, a essa necessidade e também aos demais, que a gente também atua, a gente focou com essa questão de separar tudo, porque tem que ser um processo bem estruturado para que não ocorra nenhum risco de contaminação, porque isso é muito grave, né? Pode levar até a óbito, a pessoa Exato, vir consumir um alimento que tenha contaminante que ela não alimento alergênico que ela não possa exato, ingerir, né? exato. E hoje qual é o tipo de alérgicos que você consegue atender? Você consegue atender os alérgicos a leite? Alérgicos a que mais você consegue A atender? leite, ovos, castanhas no geral, né? Entendi. Especificamente, mais Então, oh, desculpa, pode falar. esses três são os mais comuns, né? Então, Entendi. hoje a gente trabalha com esses três públicos. O que não pode castanhas, o que não pode ovos e também leite ou lactose.
essa semana a gente teve um desafio no final de semana que foi justamente um bolo que não podia nenhum dos três elementos que eu citei. Nem castanhas, não podia lactose e também não podia ovo. Aí Nossa, era um vocês fizeram bolo, bolo de quê, um bolo, gente? um bolo de festa sem nenhum desses elementos, né? Porque na confeitaria, quem trabalha com confeitaria sabe que isso é essencial. Aí você tem que pensar fora da sua caixa, sair procurando ideias, pesquisando, estudando para ver o que é possível fazer para entregar o trabalho ao cliente, né? Mas graças a Deus a gente entregou tudo certo. Ela agradeceu muito. Foi o primeiro bolo dessa cliente. Ela tem 7 aninhos. Nossa, Ela nunca tinha participado e comido do bolo comido do bolo. aniversário dela. Até teve um Nossa. fato engraçado que a cliente que encomendou citou que na hora que chegou o bolo, ela achou lindo. Aí olhou para a mãe dela e disse: Ah, mãe, mas eu não posso comer, né? Aí ela disse: Não, esse você pode comer. E aí foi aquela alegria, né? Que ela ficou Nossa, não muito tem feliz que pôde preço, comer né? o bolo do aniversário dela. É uma coisa E simples, assim, que pra gente que não tem intolerância é uma coisa normal, mas para ela assim, fez todo o diferencial. eu vou falar por mim, né? Porque além de ser sua amiga, né? E além da gente ter esse relacionamento de tantos anos, eu também sou cliente do Doce Império. Hoje eu tô morando aqui em Mogi, mas a primeira coisa que eu faço quando eu cheguei em Recife é encomendar no iFood, né? E vou na tua casa e tal. E eu sei a sensação que eu tenho como mãe de chegar numa festa e encontrar um bolo que vocês montam, né? Os bolos que vocês fizeram para os meus filhos, desde o primeiro, eu lembro que a tua mãe morrendo de medo foi aquele bolo melado, né, bem casado, que eu disse, eu quero um bolo bem casado, que vocês fizeram, como é um bolo bem casado? Eu disse, uma massa preta, uma massa branca, ué. E vocês fizeram, né? E a gente foi empurrando o bolo de unicórnio da Sofia do ano passado, o bolo dos Vingadores do Davi do ano passado. Então, para mim, que meus filhos comem de tudo, já é uma coisa maravilhosa. Então, vejam o que vocês estão proporcionando para essas pessoas, né? Uma criança alérgica poder comer pela primeira vez em 7 anos um bolo de festa. Gente, isso não é uma bobagem, isso não é brincadeira. E você se propor a isso e garantir para essa mãe que ela pode oferecer esse bolo para o seu filho é uma coisa muito séria. Então, assim, talvez um nicho de mercado, não sei se tem mais confeiteiros aqui na nossa audiência, mas é um nicho de mercado maravilhoso. É um nicho de mercado que é um diferencial tremendo, que as pessoas precisam entender que é uma questão até para a sociedade, porque 10% da população tem alergia. Verdade. E é muito importante a gente poder ofertar para as pessoas. A Bruna está falando aqui, ó, passei um período sem poder comer leite e a Doce Império fez um bolinho para mim, né? Foi. Isso é que faz a diferença, né? Não é simplesmente fornecer um serviço e querer o dinheiro de volta, porque tem coisas que o dinheiro não vai pagar. Óbvio que todo mundo quer a recompensa financeira, porque a gente trabalha para ganhar o dinheiro, né? Mas existem recompensas que vocês recebem por conta dessa dedicação que não vai ter dinheiro que vai pagar. Né? A gente tem o caso da Bia, que ela não está aqui com a gente, mas que a Bianca, que trabalhou conosco também, que a filha dela tem intolerância à lactose, tem alergia ao leite, aliás, né? Você fez Isso. uma festa completa para ela, sem lactose, não foi isso? Sem leite, aliás. Na verdade, no dela já foi diferente. A gente fez a festa normal, assim, e aí a gente fez uma parte toda para ela, que tinha cupcake, pirulito, tudo que tinha na festa a gente fez a mesma decoração da festa, mas numa caixinha separada para ela. Isso aqui você pode, que é sem lactose. E também ela é nossa cliente até hoje, ela pede sempre. Acho que faz uns 15 dias a gente trabalhou e fez um bolo para ela também, sem lactose, que ela não pode. E é muito gratificante realmente receber o feedback dos clientes quando a gente faz um trabalho desse. E a gente sabe da importância, né? Que é. Pra, porque isso é uma questão de saúde e diversidade e inclusão também, né? Não deixa de ser Sim, inclusão dessas pessoas sim. também desse evento. Porque a pessoa cantar o parabéns e na hora de cortar o bolo da própria festa ela não poder comer, é,
constrangedor, ainda mais para E depende... ela entender. E tem gente que, a depender do nível de alergia, não pode nem cortar o bolo, porque não pode nem sentir o cheiro. Tem gente que a alergia é tão forte que não pode nem sentir o cheiro, que não pode tocar naquele alimento que tem o alergênico ao qual ela tem a alergia. Então, esse, para mim, é um diferencial assim tremendo de vocês e que precisa ser mais explorado pelas outras empresas também, porque vocês conseguem atingir um raio muito pequeno. E algo que eu achei muito interessante, que eu queria que você falasse mais sobre isso, é a questão da separação e da higienização dos utensílios que você utiliza nessas preparações. Como é que é esse momento? Vocês separam um momento, vocês dedicam, por exemplo, se vocês recebem uma encomenda para uma pessoa alérgica, vocês separam um momento só para atender essa pessoa? Como é que vocês fazem para não ter o risco da contaminação cruzada? Porque eu vejo em você uma certeza e assim, você mostra que o cliente pode comer aquilo com muita tranquilidade. E como é que você garante, como é que você faz para garantir isso, para fornecer realmente essa tranquilidade para o seu cliente? Então, quando a gente tem essas demandas, né, esses pedidos, todo o processo, a gente tem apenas uma linha de produção hoje, né? Um ambiente de produção, mas aí no momento de produzir produtos que alergênicos, né, que a gente chama, toda a área, a gente retira todos os materiais que estava utilizando anteriormente, faz a higienização da bancada onde a gente prepara o bolo, ou o doce, o que for, utiliza utensílios que estão separados só para isso, né, só para esse fim. E mesmo assim também eles são de vidro, porque eles são mais fáceis de fazer higienização para quem trabalha em casa como a gente. O plástico não é recomendável, né? Porque ele junta resíduo e aí você pode acontecer a contaminação cruzada. Segue todo o processo e aí usando plástico não dá certo. Aí a gente utiliza utensílios de vidro, faz a higienização, né, com a água quente também, depois desses utensílios, mesmo ele sendo todo separado, mas mesmo assim, uma forma de garantir a esterilização, né, desse material é a velha água quente, para quem faz em casa ainda, né? E a gente faz todo esse processo, limpa todo esse ambiente e aí pega todos os materiais que vai utilizar, coloca nessa bancada e inicia todo o processo. Porque a gente não pode, no momento que está fazendo esse produto, correr o risco de fazer outro bolo. Um bolo que vai tudo, né? Que vai ovo, que vai leite, que vai não sei o quê, porque pode ocasionar a contaminação cruzada e aí o trabalho vai todo por água abaixo e também fora a situação que você coloca a saúde do seu consumidor, né? Perfeito. Eu fico muito feliz porque eu fico escutando algumas falas de alguns treinamentos que eu dei. Eu fico muito orgulhosa. Eu não posso mentir que eu fico orgulhosa. E aí, a gente teve aquela questão para fazer essa separação no começo, né? No começo a gente contou com a consultoria aí da Karina, que nos apoiou muito, no momento que a gente estava num projeto que nem foi assim, não foi para frente por um lado, né? Que a gente ia iniciar algumas coisas na feira do Recife mesmo, da prefeitura, mas a gente não seguiu com isso, porque eles postergaram muito essa visita e nem ocorreu. Mas aí a gente seguiu o processo, né? Implementado de separação dos utensílios, essa questão do alergênico, a higienização, a data de validade, que é muito importante nos produtos, inclusive, que a gente tem na nossa geladeira, né? Pré-pronto, né? Que a gente chama. Que é aqueles produtos Você tem uma geladeira tem uma geladeira da Doce Império e tem uma geladeira da Casa do Jefferson, não é isso? Correto. Temos duas geladeiras. Uma da geladeira do Império e a geladeira de casa, que vai todos os nossos... Vai todos os nossos produtos. Se toda a consultoria que a gente fizesse, todos os nossos clientes fossem obedientes assim, o mundo seria muito melhor. Verdade.
E assim, Ou já... Oi, é uma coisa que até eu estava até pensando hoje, né? Eu estava indo para o trabalho e eu estava refletindo que muitas vezes antes de eu iniciar nesse ramo de confeitaria, eu nem me importava, né? Como era preparado aquele alimento. Não é nem que não se importasse. Eu acho que muitas pessoas também têm essa mesma visão que eu tinha antes. Como é uma coisa que você acredita que todo mundo faz, que não é na prática, que ele segue as boas práticas de fabricação, que faz tudo direitinho, você é meio que a sociedade no geral, ela não se ateve ainda, eu acho, a isso. Não tem um olhar para esse fato. Hoje, eu vi um fato também, e aí eu fiquei analisando. Um rapaz, né, ambulante, esse pessoal que vende assim normalmente na rua, ele comprou peixe para revender. E peixe é refrigerado, né, deve ser feito todos aqueles processos adequados para que o alimento chegue seguro à mesa do cliente. sim. E aí eu vi quando ele pegou na rua mesmo, sim. Aí colocou, abriu uma caixa de isopor, pegou esse peixe que estava congelado dentro da caixa e colocou dentro desse isopor e saiu para vender. E assim, próximo de onde ele manipulou e todo mundo viu, um tempo a caixa ficou aberta e assim, BR, poeira, os carros passando, aquele pó assentando em cima do alimento, né? Mesmo congelado, a gente sabe que corre o risco de contaminar. E Sim. aí, Quantos graus tá em Recife hoje? oi? Uns 30? Tava uns 30 graus hoje aí? Sei lá, deve estar uns 40, porque tá calor, viu? Então, o E peixe aí também congelado tem ele esse tem que estar detalhe. no mínimo, o congelado teria que estar no mínimo a -12, né? Pois é. Então, E aí, para você você já ver como é um fato que a sociedade ainda no geral não se ateve com um olhar mais crítico para isso, não vê isso muito como um diferencial hoje. Mas ao lado, né? Assim, o pessoal viu ele fazendo esse processo, mas mesmo assim disse aí quanto é o peixe, eu vou querer, e aí comprou e entregou e foi todo mundo feliz, né? Mas a gente sabe que não é o procedimento correto. A gente também sabe como é a sociedade que a gente vive hoje e a falta do acesso à informação de muitas pessoas, né? A ignorância mesmo no assunto que as pessoas têm, e para eles é normal. Eu acho que eu sinto muito isso, eu sendo da confeitaria, eu ainda percebo que muitas pessoas não têm um olhar crítico, tanto o cliente como também nossos amigos confeiteiros. Tem gente que não tem esse olhar detalhado, né, de entregar um produto realmente com qualidade, com seguro. seguro isso para os seus Ô consumidores. Jefferson, já teve. É porque o cliente, na maioria dos casos, não fala. Mas você já percebeu em algum momento que você ganhou clientes da concorrência por conta desse diferencial da higiene, da segurança dos alimentos, da forma como vocês manipulam, da forma como vocês embalam, da forma como vocês entregam? Vocês já tiveram esse feedback? Vocês têm esse retorno de alguém? Então, nos momentos que a gente estava, né, na feira, hoje a gente não está mais por conta do iFood, né? A demanda aumentou e aí a gente não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo ainda. E aí, nesse momento, como a gente tinha um contato muito direto com o cliente e tinha várias barraquinhas ali, um ao lado do outro, várias concorrências, né? Dentro do mesmo Uhum. ramo, muitas pessoas passavam e elogiavam a gente. Mesmo antes da pandemia, quando a gente iniciou a feira, eu sempre focava em ter um diferencial em qualidade e em segurança dos alimentos, né? E aí A a gente batia gente... muito, né, sobre isso. Isso, altos papos sobre isso. E aí uma forma que eu encontrei na época, que foi ano passado, para me mostrar diferente, fora toda a apresentação dos nossos produtos, que eram produtos unitários. Porque hoje, né, nas ruas do Recife, a gente sabe que as pessoas geralmente vendem, mas é aquelas fatias que eles manipulam na hora, e aí tira, e
deixa estampado e fala em cima do alimento. E aquilo eu não achava legal. E não queria que a minha imagem fosse associada, a imagem da empresa fosse associada àquele formato. E então a gente foi procurando, né, as embalagens que não são ecologicamente corretos ainda, que são plástico, mas assim, elas supriam a necessidade da gente entregar um produto seguro para o cliente. Então todos os produtos ele tinha embalagem unitária. A gente vendia fatia de torta, ela tinha sua própria embalagem, unitário, tudo unitário. A gente não manipulava nada lá, porque não tem um ambiente seguro para a gente estar manipulando, né? É rua, tudo não é isso, esse tipo de manipulação. E aí, alguns clientes, quando passava lá na frente da barraquinha, parava. Às vezes ele comprava, às vezes ele só falava, olha, parabéns, vocês trabalham, a gente vê que é realmente um alimento seguro, tudo organizado, limpo, né? Assim, como eles olhavam e já comparava com as pessoas que estavam ao lado da gente, né? Que nem todos tinham esse foco. Aí, uma questão que eu levei, que foi diferencial na época, era o álcool gel, né? Que hoje em dia é essencial, mas naquela época não era. E a gente tinha na Era um nossa barraquinha diferencial lá o álcool mesmo, gel né? pra... Isso. Tinha o álcool gel pra gente e também para o nosso cliente utilizar, né? Sim. Nesses momentos a gente percebe o quanto é importante focar nessa questão, né, de segurança alimentar. E certamente várias pessoas já podem ter vindo da concorrência já por essa questão que a gente trabalha. Os produtos sem lactose, eu já sei que, na verdade, as pessoas nem tinham um fornecedor, né? Muitos nem têm um fornecedor. E aí, visando esse público, a gente quis atender, né? Da melhor maneira possível. Ah, é muito bom. E assim, eu acompanhei a evolução de vocês, eu acompanhei essa divisão que vocês conseguiram fazer, né? De conseguir transformar uma casa que nem é tão grande E, na casa de vocês e na empresa, né? E aqui dá para fazer assim, aqui dá para fazer assado. Aí vocês se entrelavam dizendo, não dá, dá, faz assim, faz assado, bota uma estante aqui. E aí, quando eu estive aí em Recife em agosto, eu vi que vocês conseguiram fazer várias adequações, encontrar tudo muito bem datado. É muito interessante ver a evolução de vocês nesse sentido. A Ednise está dizendo aqui que vocês estão à frente, realmente, né? A gente sempre conversou muito sobre isso. Eu também, eu posso dizer que eu também trabalhei na Doce Império, né? Um período desses 5 anos. Eu acho que eu trabalhei quase 5 anos, né, na Doce Império, praticamente, fazendo a parte logística. Então, e era a gente cliente, né? conversava. Cliente. Cliente fiel. Cliente fiel. Então, eu pude acompanhar todo esse crescimento e ver realmente o quanto vocês se preocupam, o quanto a gente conversava sobre isso, o quanto a ideia do álcool em gel, né? A gente conversando, bota um álcool em gel, porque a pessoa vai querer comer na hora e tal. E aí, o pessoal, então quer dizer que o pessoal passava pelas barraquinhas que tinham a mesma coisa que você, na maioria das vezes, mas pelo teu diferencial do higiene, elas paravam na tua. Acontecia isso quando vocês estavam lá na feirinha. Parava, às vezes apenas para elogiar, que é muito importante, né? O feedback, que a gente vê que realmente estava fazendo toda a diferença ali. Mas muitas vezes eles compravam da gente e eu sei que muitos compraram, né, por esse diferencial, porque eles realmente viam que o alimento era seguro e feito com todo o cuidado possível para ofertar para o cliente da melhor maneira, né? E dali você também conseguiu trazer clientes dali saíram clientes também que começaram a comprar outros tipos de encomenda com vocês, bolos de festa, encomendas para as festas das suas casas, dessa própria feirinha, por conta de ver a forma como vocês trabalhavam ali. Correto. Aí daquela feira, que a gente passou um período lá na feira e acho que foi o quê? Uns 4, 5 meses mais ou menos de feira. Porque também veio a pandemia, aí parou todo esse período. Quando parou a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E aí a forma de reinventar foi entrar pelo iFood.
E aí o iFood, ele funciona todos os dias. A demanda da gente aumentou muito e a gente não consegue hoje ir para essa feira. Mas assim, tanto no iFood quanto nessa feira, a gente conseguiu atrair muitos clientes, né? Que encomendou, posteriormente encomendaram festa, o bolo do aniversário, o bolo do casamento, o bolo do noivado, né? Vários desafios, que não é fácil, mas graças a Imagina. Deus deu tudo certo e a gente está aqui nessa jornada, né? Isso aí. A Adriana está perguntando aqui se vocês já pensaram no público fitness. Acho que tem gente fitness querendo comer bolo do Doce Império também. A gente até, ó, no começo, eu não sei se você lembra, mas no começo, acho que no primeiro ano a gente até atendeu esse público. Teve uns produtos diferenciados, uma trufa de batata doce, alguns Lembro, produtos eu lembro. fitness. A gente fez um período, né? Mas aí parou. Mas a gente pode estudar essa possibilidade aí e voltar, né? Tá chegando Olha o aí, verão, todo Adriana, mundo cobra, cobra dele, Adriana, o produto fitness. A Adriana é fitness agora, ela só é vai entrar na verdade. vibe agora do Chegando o like. verão, todo mundo quer ser fitness. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Cadê? Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Tá Boa dando boa noite, não dá para noite. responder. Ah, Deixa eu ver. Peraí, eu estou usando um celular que eu não sou acostumada. Aí eu a fico Ana entrou, meio. a Ana é uma cake designer. Eu conheci ela num curso que a gente fez com o Lucas Pilbelli sobre flores, flores de açúcar. Hum. Foi A ótimo. doutora Glenda, ela é da Adagro, né, de Pernambuco, é médica veterinária também, trabalha com segurança de alimentos. Ela tá falando, um negócio alicerçado em segurança só pode ser sucesso. Parabéns, realmente. E, Obrigado. doutora, acho que ela vai lembrar que ele que Sim. fez o coffee break do nosso curso de APPCC, que é mais um Teve nicho até que você... Isso, teve essa parte da nossa história aí, ó. É tanta coisa que acontece em 5 anos que a gente isso. mas a gente Eu também já te fez coloquei essa parte do cada coffee break. Já te coloquei Cada um cada uma, né? Olha, eu acho que o coffee break foi mais bem falado do que o curso. A doutora Glenda está aqui, o Fred, que foi do curso também, está aqui. Arantes, orgulho em fazer parte da equipe do Doce Império. Eu também faço, Arantes. Eu quero a camisa do Doce Império também. E a eu, equipe eu está acho que o, crescendo. eu acho que o COF foi mais falado do que o próprio curso, o conteúdo programático, porque foi um sucesso o COF. Isso, qual foi Então, um desafio aí grande também. Jefferson, e aí então quer dizer que hoje o fato de você ter essa preocupação com segurança dos alimentos fez com que realmente o seu público-alvo aumentasse. Você tem um público diferenciado hoje por conta disso. Isso, sem dúvidas, a gente tem um público, né, maior por atender essas necessidades das pessoas. Eu acho isso essencial e eu espero que mais amigos confeiteiros eles também iniciem, né, essa jornada aí para realmente oferecer um produto de qualidade, porque não é interessante só eu trabalhar dessa forma e 10 concorrentes ao meu lado não trabalhar, porque eu acho que isso é uma utilidade pública. Eu acho que todo mundo, né? Se você for refletir, você quer receber um produto de qualidade, você quer, porque aquele alimento seu filho vai consumir, você vai consumir, então é importante realmente você saber como é feito e Exato. se realmente é seguro para você ofertar para uma pessoa. Eu até lembrei, né, de um fato que a gente fez um curso e aí a instrutora do curso ela relatou que a contaminação por alimentos, né, mal Uhum. preparados ou também alergia, essas coisas é que mata mais do que guerra, mais do que tem um percentual. Eu não lembro bem, não sei se tu lembra, Olha, mas eu não disse vou, que eu não vou te falar. Eu não vou te falar exatamente o percentual, não, mas o que eu posso te dizer é que
cerca de 70% das contaminações por alimentos que acontecem com as pessoas acontecem em casa. E nisso também está incluso os alimentos que são produzidos em casa para comercialização. Então, os pequenos empreendedores, porque às vezes o que acontece, principalmente num período como esse, chegou a pandemia, as pessoas perderam seus empregos, resolveram empreender em casa. Então, começa a fazer marmita, começa a fazer bolo, começa a fazer doces para fora. Então, essas pessoas começam a empreender sem ter esses cuidados mínimos com as boas práticas de fabricação. Muitas vezes essas pessoas têm animais de estimação, né? Essas pessoas misturam o que é de casa com o que é o que vai comercializar, e isso realmente pode trazer um problema para a saúde das pessoas. Então, isso realmente é um fato verdadeiro. A grande maioria dos problemas de segurança dos alimentos acontecem dentro de casa, e os pequenos empreendedores, pelo fato de não conhecerem e não aplicarem o mínimo das boas práticas, são responsáveis sim por esse fato. Verdade. Isso é bem sério, é muito importante que a gente dê foco nesse sentido, principalmente agora. Vocês são um case de sucesso, mas a gente sabe que tem muita gente hoje, como eu já falei, que por conta da pandemia tem se espelhado em pessoas como vocês, né? E o nosso objetivo de estar aqui hoje batendo esse papo é justamente esse, é encorajar as pessoas, outras pessoas do ramo da confeitaria ou outros pequenos empreendedores que trabalham com alimentos a darem mais foco para a segurança dos alimentos. Tanto para que elas tenham maior crescimento no seu negócio, quanto para que elas possam entender que elas precisam levar saúde para a vida das pessoas. Que coisa mais deliciosa do que você poder proporcionar para uma criança que nunca comeu um bolo, poder comer um bolo porque o bolo não tem leite, porque o bolo não tem ovo, né? Eu tenho um caso que eu ouvi num treinamento que eu fiz de BPF que eu nunca esqueci. Um casamento para mais de 200 pessoas, onde cerca de 80% das pessoas tiveram intoxicação alimentar. E o micro-organismo causador foi o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus, ele geralmente está presente em feridas, né? Feridas da pele, porque o Staphylo, ele é um micro-organismo da nossa flora, da pele. Então, qualquer tipo de ferida e tal, ele vai se desenvolver numa quantidade muito grande e ele causa intoxicação, né? Ele produz uma toxina que dá dor de barriga em até 48 horas após o consumo do alimento contaminado. As pessoas foram para esse casamento, foi feita toda uma investigação, não tinha servido maionese. Quando foram fazer lá toda a investigação, o alimento acometido era o bolo. Foram na casa da boleira. A casa da boleira estava toda organizada, nossa, muito impecável, sendo que a pessoa que estava fazendo a investigação epidemiológica percebeu que vez ou outra ela dava uma coçada aqui atrás da cabeça. Ela dava uma coçada aqui atrás da cabeça. Aí ele percebeu e fez, eu posso dar uma olhada? Disse, não, é porque eu tenho uma ferida aqui que nunca sara. Então essa pessoa tinha uma ferida aqui atrás do pescoço que nunca sarava. Então ela coçou essa ferida. O bolo é um alimento que ele sofre manipulação pós-cocção, porque você assa o bolo, depois dele assado você vai cortar, você vai rechear, você vai cobrir. Então é uma série de manipulações pós-cocção. Então precisa ter um cuidado na manipulação desse alimento. Então esse bolo contaminou 80% das pessoas de uma festa de casamento, né? Então é sério, não é brincadeira, né? Então é importante que as pessoas deem o devido valor à segurança dos alimentos. E muitas vezes as pessoas no primeiro momento nem pensam que essa contaminação pudesse ter vindo do bolo, né? Como você citou. Demora de 4 a 48 horas para fazer efeito. Então, tanto pode associar com o bolo, como pode associar com qualquer outro alimento. Exatamente. Então, outra questão também, né, que a gente sabe, como quando a pessoa é pequena, é a questão de estoque, de produzir muito daquele produto, porque sabe que vende ou que vai vender e no fim não vende. E aí, isso aí ele vai armazenar, pode armazenar de forma incorreta e também pode ocasionar. Hoje a gente só trabalha sobre demanda. Então, mesmo no iFood, né, que a gente trabalha com iFood agora, que é lanche, que é uma coisa que é incerto, mas a maioria das coisas a gente deixa pré-pronto
para justamente, quando o cliente pedir, a gente montar o bolo, montar é, é, o docinho lá e enviar para ele. Porque aí vai um alimento mais fresco possível e diminui já essa questão. Porque às vezes você olha assim, aparentemente não tem problema nenhum, né? Nesse caso do bolo, com certeza você olhou o bolo, comeu o bolo e não viu nada diferente, porque a contaminação de alimentos, ela não é uma coisa visível, Nem não toda, necessariamente exatamente. visível, a olho nu. Nem, é Então, porque é um o micro-organismo processo que patogênico, dura. o micro-organismo patogênico, ele não é deteriorante. Então, o alimento, ele tem a característica perfeita, cheirosinho, gostosinho, mas a bactéria está lá, trabalhando, 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 e quando a gente come é que a gente vai ver o problema. Aí focado nisso aí é onde a gente trabalha, né? Mostrando esse diferencial para nossos clientes, levando sempre o melhor produto para os clientes. Tem mais perguntas? Não, na verdade, eu gostaria muito de te agradecer, falar do tamanho da admiração que eu tenho por você, pela sua mãe, assim, pela garra de vocês, né? Sei que todas as vezes que eu converso, principalmente com a sua mãe, que a gente fala, como tudo começou, ela chora, eu choro, porque a gente fica emocionado, porque é uma história muito bonita, que começou quase que por acaso, como a gente sabe que nada na vida é por acaso, né? Então, mas é Verdade. uma história muito bonita, é uma trajetória muito, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu acho que eu faço parte, que eu pude ajudar de alguma forma, né? Te agradecer pela sua disponibilidade depois de um dia inteiro de trabalho, saber que tem atendimento de iFood, que tem encomenda, que tem um monte de coisa. Ó, tem perguntinhas aqui. Então, antes da gente encerrar, vamos ver aqui, vamos responder aí a pergunta da Ednise, tá vendo aí? Qual o Sim. critério para conseguir o fornecedor? Fornecedores. Para você escolher seus fornecedores. Hoje a gente também busca que o nosso fornecedor tenha esses diferenciais, né? Porque muitas vezes é o mais barato, mas não é o mais adequado. Então a gente tem um cuidado de quando ir na loja, a gente observar como é que é armazenado aquele material, né? No que a gente pode acessar da loja e sempre olhar ao redor, sempre a gente vai buscando pontos, né, que você possa identificar alguma possível falha ali, se é pontual ou se é uma coisa que é normal daquele fornecedor, para evitar de acontecer uma contaminação já vinda do fornecedor, né? Então, hoje a gente só trabalha com fornecedores confiáveis, né? Marcas já, assim, empresa já conhecida do grande público da confeitaria, as lojas que a gente atua, né, que compra delas. E o critério é mais esse, mas ir no local e observar como é aquele ambiente. E às vezes tem uma promoçãozinha, um baratinho aqui, mas quando você vai olhar, né, a forma que ele armazena é totalmente inadequada. Ah, Mais tem aqui perguntas? também Entrou a a Toque Gisele, Mais também. a Gisele Maria está te desejando todo sucesso. Doutora Glenda já lhe disse que eu também lhe admiro demais. Seu irmão Jonatas está lhe dizendo que é um grande admirador seu fã lá do Mato Grosso, entrou para lhe dizer. Também, Nossa, nossa também audiência sou tá dele. chique. Aqui, Tem uma Rosa pessoa Deixar, aqui que não dá minha tia, parabéns, Diego, não dá para saber quem minha é. tia Maria José aqui, parabéns, Diego. Aí a Solange Adriana entrou. está perguntando, acho que a Adriana perdeu quando você falou do público fitness. A Adri, ele disse que vai fazer uns testes e você vai ser a cobaia dele do público fitness. Pode se preparar para ser cobaia. Vou voltar a ter esse público. Arante aqui, ó, nossa funcionária, ela que atende o pessoal no iFood aí, hein? Ah, é? É, é responsável Então, por essa. então não posso nem brincar no iFood pensando que eu tô falando com você, que eu tô falando com ela, né? Falando com ela. Solange, parabéns. Obrigado, Solange. Então, Jefferson, então assim, eu fico muito feliz de ver o quanto vocês estão avançando. Tenho certeza que logo vocês estão partindo aí para a cozinha industrial de vocês, né? A consultora está aqui, mesmo de longe, para apoiar no que vocês precisarem. A Luana está falando que te admira muito, está te dando parabéns.
A Bruna Obrigado. também, admiro muito a Doce Império. A Bruna também, Então, nossa cliente é dos meus berçários. chegou no 12º agora, né? Agora é o aniversário de um ano. A Jaqueline, ela vai tendo Jaqueline, roupa também. o fã-clube da Doce Império marcou presença. Aqui, presente. Então, eu quero que Camila, sou fã você... demais. Camila também trabalha com produtos, empreendedora. também é Isso empreendedora, aí. nossa amiga. Isso aí. Então, que você dê um recado aí para os seus colegas empreendedores aí da área de confeitaria. Você já deu vários conselhos, mas é que você deu o seu conselho final aí para os seus amigos da área de confeitaria aí, relacionado com inovação, com segurança dos alimentos, para a gente poder encerrar. Meu conselho, né? Como a gente já veio reforçando sempre nessa live, a importância deles trabalhar também oferecendo para o cliente um produto de qualidade, buscando esses diferenciais que a gente encontrou e também tem várias oportunidades que a gente sabe que é uma melhor contínua, né? Esses processos. E basicamente isso. Busque seu diferencial, trabalhe de uma forma correta, né? Porque isso, como é que fala? Eu me enrolei agora, mas assim, a questão que eu quero pontuar é isso, a importância de você realmente trazer um produto de qualidade, fazer como se aquele produto fosse para a sua família. Eu acho que nada mais importante, eu acho que isso já é uma visão tanto minha quanto da minha mãe, é que sempre que a gente vai fazer um alimento para os nossos clientes, para os nossos consumidores, a gente pensar que está fazendo para nós mesmos, né? Porque tudo isso influencia para o cliente retornar, o cliente ter um momento feliz com a família dele. Então, eu acho que isso é um diferencial imenso para o negócio e se eles focarem nisso, vai ser sucesso. Assim como a gente está trilhando esse caminho aí, eu sei que vai ser sucesso também para eles e eu espero realmente de coração que as pessoas abram os olhos para isso. E tanto o cliente, para cobrar da gente, que a gente melhore e mostre mais como é feito o processo, mais transparência nos processos. E também contrapartida que a gente vai oferecer para o cliente sempre um produto de qualidade. Eu acho que isso é o ponto-chave de qualquer negócio, sem dúvidas. Perfeito. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu sei da correria de vocês, eu sei o quanto, né? Eu sei que quando você terminar aqui, você vai ajudar sua mãe a atender no iFood. Sei que Isso, não já é tem pedido fácil, para amanhã que eu vou fazer. mas eu sei também que isso aqui é importante para a sociedade como um todo, né? Agradecer a audiência de quem esteve aqui com a gente, né? O objetivo dessas lives é justamente trazer para a sociedade, trazer para o público o conhecimento de segurança dos alimentos em vários aspectos. Já falamos de controle de pragas, já falamos como o consultor de alimentos pode atuar, né? A semana que vem vamos falar de segurança de alimentos no varejo com a Lilian. Então, o objetivo é justamente esse, é trazer segurança dos alimentos para mais próximo das pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam e vivam a segurança dos alimentos nos seus lares. Jefferson, muito obrigada, né? Cada Eu dia quero mais agradecer sucesso pelo para convite. vocês, né? Que tenhamos outras, né? Você Várias realmente lives agora. Agora estamos muito da live. blogueiro, Muito muito blogueiro, um pouco blogueirinho, nervoso nessa primeira live, mas é a primeira, tá? Porque a Karina só gosta de de, estrear as coisas. É a primeira de de uma tudo. Então, É a primeira de uma série. Eu fui a vários primeira desafios. logística da Doce Império, pode ter outros agora, mas a primeira quem fez fui eu. Então, muito obrigada, tá? Ainda mais sucesso para vocês, né? Esse caminho que Obrigado vocês estão igualmente trilhando aí para dos você também. higiênicos, assim, tá fantástico. Eu sei que tem outras empresas que fazem, mas são empresas grandes, mas do pequeno empreendedor, vocês realmente estão inovando e, assim, é sucesso, meu amigo. Eu tenho certeza que é sucesso. Deus abençoe vocês. Um beijão, viu? Obrigada por Amém. tudo. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Obrigada, audiência. Vocês foram maravilhosos. Obrigado. Valeu, um abraço a todos. Boa noite. Boa Semana que noite. vem tem mais com a Lívia. Tchau, tchau, gente. Boa noite.